Ora, viva, sejam todos muito bem-vindos à Rádio Clube nesse sábado radiante, um sábado cheio de sol, um sábado daqueles que ninguém fica na cama, um sábado daqueles que dá vontade de ir aproveitar a vida, aproveitar o planeta. É um sábado que eu tenho certeza que toda a gente estava à espera já há muito tempo. São 10 horas e 18 minutos e assim como o dia de hoje, a minha entrevistada também é radiante e a foto dela já está lá nas nossas redes sociais, portanto passa lá e quem sabe você pode ganhar 2 bilhetes para o cinema. Aqui é assim, a gente trabalha sempre para você, para trazer o melhor dos Açores. Olha, e desculpem lá, hoje eu posso dizer que eu tenho mesmo do melhor dos Açores aqui para ser entrevistada. Eu tenho comigo Ana Janeiro. Seja bem-vinda, Ana Janeiro de Couto. Do Couto? Do Couto. Do Couto. E esse do Couto é o quê, Ana? Do Couto. Então é engraçado porque o do Couto vem do meu marido. Do marido. Quando me casei. E o meu sogro, José de Couto, uma grande figura, um grande homem, costumava sempre, quando eu aproximava-me dele, ele dizia: olha, Ana Janeiro, e esperava que eu concluísse do Couto. Do Couto. Okay. Dado o grande orgulho que ele tinha em ter adquirido o nome o seu nome, o nome do meu marido, Gustavo Couto. Que é uma pessoa incrível, né? É também um espetáculo. Vocês dois, eu acho que vocês dois combinam. E eu posso dizer porque eu já conheço há quanto tempo que eu já os conheço? Nós já nos conhecemos pelo menos desde 2014. Desde 2014, é verdade. E para quem não sabe, a Ana Janeiro do Couto é uma educadora de infância e coordenadora pedagógica. Desde 2008 ela é contadora de histórias. Eu já a conheci assim e eu posso dizer que são mesmo histórias que movem o nosso coração. Eu acho, é assim que eu gosto de dizer, porque as histórias elas estão realmente ligadas ao aprendizado, ao desenvolvimento, e a Ana traz essa referência aqui também para a ilha. Ela também é a inspiradora da Hora do Conto na biblioteca, e ela é uma das participantes que está ali toda semana, quase, não é? Sim, quem começou a Hora de Conto cá na ilha, e aliás, se não me falha a memória, sim, a nível Açores, que fez um trabalho excepcional, foi Helena Martins. Ok. Portanto, era a pessoa responsável pela infantil juvenil aqui na biblioteca. E foi sempre uma pessoa bastante dinâmica nessa área e conseguiu trazer aos Açores essa novidade da Hora do Conto. Ok. Você então é dinamizadora de sessões, exato, não é isso? Eu fui uma das contadoras, não sei se terei sido a quarta contadora de histórias, a quarta ou a quinta. Ok. Que é um projeto fabuloso, exatamente, né? Houve uma altura que era o Walter Pérez, que sim, foi meu lembro. professor na universidade. Ok. Que curioso. E foi através dele, duas histórias que me levaram a fazer Hora de Conto, a ser convidada para fazer Hora de Conto. Olha. Ele foi o meu professor na universidade e nós tínhamos com ele uma cadeira, se não me falha a memória, era técnicas de comunicação em língua portuguesa, algo assim. E houve um momento de avaliação que era pegarmos num livro, uma história, trabalharmos a história no todo, portanto, desde projeção de voz, entoações, vozes diferentes, portanto, trabalhávamos todos os aspectos do conto de uma história. Íamos a uma escola e contávamos um grupo de crianças, portanto, isso ainda a tirar educação de infância, curso universitário. Isso foi em que ano? Deve ter sido em 2006. Isso é que a gente revela a idade da pessoa. Sim, eu acho que foi em 2006, 2005, 2006, à volta disso. Isso em São Miguel? Não, se calhar 2006 não, deve ter sido, porque eu termino o curso em 2007, portanto aquilo deve ter sido 2004, 2005. 2004, 2005. Foi à volta, sim, porque foi este meu professor, que, espero que esteja a ouvir, o Walter.
me inscreveu numa formação através da Direção Regional da Cultura, Sim. Que era a formação para atores. Ele tem olho para coisa. Ele tem, portanto, foi uma grande formação, foi um grande investimento dos Açores, e veio 2 formadores que têm mesmo escolas de teatro, escola de teatro lá fora, no continente. E, portanto, foi maravilhoso. E isto também preparou-me para a vida. Pois acredito e que sim. para a profissão. Sim. Portanto, foi mais uma vez. Mas isso... Eu já lhe agradeci, mas volto a agradecer. Volto a agradecer em público, não é? Mas isso em São Miguel. Ou aqui em São Miguel, terminando na terceira, porque depois havia mais inscritos na terceira. Da terceira. Porque a Ana é de São Miguel. Eu sou de São Miguel, sou miquelense. E por que vem para a terceira? Portanto, eu venho para tirar o curso universitário, porque na altura a educação de infância só existia cá. Aqui. E adorei. Portanto, aqui também tem uma pequena história muito engraçada. Eu venho para cá praticamente em direta do casamento da minha irmã. Nós somos 3 irmãos. Ok. A minha irmã Madalena e o meu irmão Duarte. Sim. Que vivem aqui já? Não. A minha irmã ficou por lá. Ficou em São Miguel. Sim. E o meu irmão, na mesma semana, minha mãe e o meu pai ficaram sem os 3 filhos. Ai. Porque a minha irmã casou-se, eu venho para cá praticamente para direta, estudar? E o meu irmão, naquela mesma semana, vai para o Faial e continua até os dias de hoje. A síndrome do ninho vazio instalou nessa casa. Exatamente. E aí eu venho para cá, tiro o curso de 4 anos, mas assim que eu pisei em Angra do Heroísmo, portanto eu fiquei umas horas na praia, depois apanhei o autocarro, mas estava cheia de sono. E você não conhecia a terceira? Não conhecia, só mesmo de imagens na televisão. E quando eu adormeci e pedi ao condutor se podia depois avisar-me que eu estava a ver que ia adormecer. Sim. Estava de tal maneira cansada. E o condutor depois, quando me acorda, e eu vejo-me na Praça Velha, começo a olhar para os edifícios, pela arquitetura, eu fiquei apaixonada. Eu fiquei completamente apaixonada. Que interessante. E decidi que havia de ficar cá, e ainda não conhecia o meu marido. Depois, claro está, quando conheci, mais uma razão para ficar cá. Ou se calhar, quando você conheceu, você falou, agora eu entendi o porquê. Né? Exato, estava destinado. Mas isso é curioso porque aconteceu o mesmo comigo, Ana. Aconteceu o mesmo comigo. Eu simplesmente, aliás, a grande paixão da minha vida são as viagens. E eu nunca tive, incluindo a minha cidade natal, eu nunca tive um lugar que eu sentia como se fosse um ninho. E a terceira eu me sinto como se eu estivesse no ninho. Não é estranho? É ótimo. Pronto, claro está aqui neste momento. Eu tenho mais anos de vida na terceira cá do que em São Miguel. Ok. São Miguel, logicamente, que é a minha casa também. E gosto muito de lá ir, mas sinto-me muito bem aqui. Sim. E pronto. É também comparar o incomparável, né? Exato. Mas o fato é que se nós vivemos num lugar que o nosso coração está quieto, que está confortável, faz toda a diferença. E você acha também, Ana, que o viver nesse lugar que você se encontrou traz também esse amor e esse frescor que você tem pela sua vida profissional? Porque eu já a conheço há mais de uma década e desde que eu te conheço, esse brilho nos olhos nunca deixaram de estar aí. Eu encontro com a Ana sempre a sorrir, com os filhos sempre alegre, com os alunos, e eu te vejo às vezes com quantos alunos? Mais de 20 alunos na rua. Eu trabalho, portanto, eu sou educadora no ATL, eu tenho 60 e tal crianças. Pois é. E é engraçadíssimo porque eu faço um pouco de tudo e o ATL, eu gosto muito do ATL por causa disso, porque eu não paro. Pois não. Eu adoro isso. Eu não gosto de algo muito monótono. Não, eu gosto. Também não conseguiria trabalhar se não gostasse, né? Porque trabalhar com criança. Exato, eu gosto de uma vida agitada. E é engraçado porque eu tanto estou a pegar na carrinha e a fazer transportes de crianças para a carreirinha, como estou a cruzar-me com o meu outro grupo da Infante Dom Henrique, a passar na rua e e eu também. Ana, isso é engraçado. E eu não conseguia
explicar isso, porque às vezes eu te vejo a caminhar com uma fila enorme de crianças, às vezes é na carrinha, às vezes é num bairro, outras vezes é com seus filhos, um de cada lado. E isso já faz parte da Ana, não é? Já faz parte da Ana. Já descobri isso a fazer o TLJ, que recomendo a todos os jovens fazê-lo. Sim. Porque pode ser através desses primeiros contatos com o mundo do trabalho que podem descobrir realmente a sua vocação. Sim. Eu obviamente que gostaria de ter sido outras coisas também e o que não invalida, sendo educadora de infância, que não o faça, como a questão dos contos, de ser contadora de histórias. Adoro, porque vai buscar também o meu lado que eu gosto de representar, da representação. Eu adoro o mundo artístico. E pronto, e daí que também tirei o curso, aquela formação para atores, porque gosto muito desse mundo também. E contar histórias também tem um bocadinho disso. Pois, porque aí a gente já vai para um outro degrau, né? Porque a Ana, assim, são camadas sobre camadas. É a Ana mãe, a Ana educadora de infância, coordenadora, é a Ana que é esposa. A esposa, exatamente, mulher. E é a Ana que vem aqui como se fosse pouco trabalho no colégio. Você vai também para as horas do conto e também agora os contos do desassossego. Exatamente. Né? Vamos falar primeiro dos contos do desassossego, que na verdade foi o que me chamou mais atenção essa semana. Pronto, mais uma vez, Walter Pérez. Ah, foi? Foi Walter Bendito Pérez. Walter. Eu estava a preparar uma festa de aniversário. Já não me recordo se era da minha filha, se era do meu filho. E o professor, eu digo sempre professor, não há maneira de chamá-lo de outra maneira. O professor Walter Pérez liga-me a perguntar se eu poderia ir fazer uma sessão de contos na livraria de João Neto. Porque eles estavam a começar e eu iria para fora, portanto não poderia, e indicou o meu nome. Eu disse que sim, claro que sim, colaboraria. E fui fazer a primeira sessão. E gostei muito, é muito acolhedor, o espaço está muito bem pensado, está muito bonito, e também fui muito bem recebida. Acolhida. E pronto, e a sessão estava realmente, tinha várias pessoas a assistir, pais e filhos. Depois é muito engraçado também isso. Não é só as crianças que gostam de ouvir as histórias. Pois não, Ana. Os adultos adoram. E é deliciante ver a expressão dos adultos ao ouvir uma história. É isso aí. É maravilhoso. Ana, agora antes de começar a entrevista, eu falei pro meu marido, eu tô indo entrevistar uma senhora que é aquela do conto do desassossego. Ele, mas o que é isso? Vai deixar as crianças desassossegadas? Vamos falar sobre esse nome, de onde que vem esse nome? Isso eu não sei, porque o João Neto é que, portanto, isso é mesmo... Joel vai ter que vir aqui explicar isso pra gente. Vai ter de explicar, ou a Marta. Se calhar foi a Marta. Exato, eles é que criaram, e eu sou apenas uma convidada, por vezes, porque ele consegue convidar várias pessoas, o que também é ótimo, porque isso enriquece. A variedade, sim. E então, de vez em quando, ele fala comigo, e se eu consigo ir, claro. E lá vou eu. Eu acho que já fui umas 3, 4 vezes desde que ele abriu. Ficou sempre um gostinho de quero mais. E realmente agora, mas tenho curiosidade também com essa questão do nome. Alguém tem que vir aqui falar isso, porque eu desassossego. Mas tenho essa curiosidade. Para você responder a pergunta do meu Paulo, as crianças ficam desassossegadas? Depende, claro que há momentos para o início, sim, se calhar. Eu por norma, se calhar porque trabalho com crianças, por norma consigo abstrair-me do desassossego que eles por vezes têm, que eu até costumo apelidar de, olha, vamos lá sentar confortavelmente, que é para ver se o bicho carpinteiro não começa aí a dar umas dentadinhas no rabinho. Pronto, porque realmente chega-se a um ponto que principalmente são crianças mais pequenas. Pois é. Porque o tempo de escuta difere de criança para criança e também de acordo com a idade. E acredito que nesse conto do desassossego deve acontecer de chegar crianças de várias idades, porque uma coisa é trabalhando numa turma com todos ali, você sabe qual é o perfil médio, né? Mas ali é quem chegar. Exato, é como acontece com a biblioteca.
A biblioteca, a hora de conta às 4 da tarde, é exatamente para pais e filhos, para as famílias. Eu adoro, para mim é desafiante, porque eu gosto de desafios. É desafiante quando vejo toda a gente mães envolvida a entrar, desde que o bebê esteja na barriga, a ter um ao colo, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, ter assim um grupo heterogéneo, porque é desafiante para mim. Pois é. Claro que dá sempre aquele nervo, aqueles nervozinhos, a pessoa fica. Porque eu, ainda hoje em dia, com tantos anos de prática, não é? Eu sinto sempre um frio na barriga. E porquê? Antes de começar. Mas quando eu começo, foi-se, desapareceu. Por que você acha que vem esse medo? sei. É responsabilidade? Se calhar. É o senso de querer sempre fazer bem e melhor? Sim, porque eu tenho muito isso. Eu sou extremamente exigente comigo mesma. Deve ser virginiana. Muito crítica. Não, sou Sagitário. Também é muito exigente. Sou Sagitário. Ana, falar para crianças e o que falar, que tipo de história a contar é uma responsabilidade gigante, porque vai levar algum tipo de mensagem. Como é feita essa preparação? Assim, para já costumo dizer que preciso de apaixonar-me pela história que vou contar. Já participei no passado num projeto, por exemplo, que tinha que dava uma história e eu trabalhava a história e não me apaixonei pela história e, portanto, aquilo para mim não correu bem. Quem estava a assistir disse que correu, mas para mim não correu bem, porque não houve essa simpatia. Não é que a história não fosse bonita, nada disso, tem a ver com a pessoa que está a ler. Portanto, eu tenho de ter tenho de me apaixonar, pela história. E depois levo ali uns dias a trabalhar a história no seu todo, novamente. E muitas vezes, meu marido já está habituado, e os filhos. Eles são as cobaias para já. Pois é, eu ia falar São isso. as cobaias. E depois falo muito sozinha. Não. Com o livro e a falar como se tivesse uma plateia à minha frente. Pronto. E depois as crianças do ATL também. São as privilegiadas, pois claro, são as primeiras a ter o contato com aquele novo livro que eu vou apresentar depois na biblioteca e junto de outros grupos. Mas tenho de gostar daquela história que está à minha frente, para depois poder trabalhá-la fazendo jus ao que lá está. Alguma vez já não deu certo? Sim, houve uma altura, isso é muito engraçado. Acho que todos nós passamos por uma crise de criatividade, não é? E eu passei a minha antes de engravidar da minha filha. Sim? Ok. Eu não. Porquê? Acho eu, olhando para trás, porque na altura eu acompanhei num projeto que a Helena Martins também desenvolveu na biblioteca, que era itinerância de contos, que consistia em recebermos contadores de fora, do continente, que já faziam esse trabalho, e eu acompanhava, eu era a pessoa que acompanhava e recebia também formação na área, acompanhava esses contadores pelas escolas todas da ilha, portanto a rede pública, em que eles iam fazer sessões de conto. Ok. E eu bebi tanta informação de tantos contadores com registros diferentes que eu fiquei com uma crise. Houve uma comparação, é isso? Eu tentava me comparar, eu tentava recriar aquele registro, e isto depois foi uma confusão muito grande. Ok, se calhar não tinha compreendido ainda qual era a sua marca pessoal, exato, né? Até que eu engravido da Matilde. E a gravidez da minha filha trouxe uma criatividade, uma segurança, enquanto mulher, enquanto profissional, extraordinária. Eu lembro-me perfeitamente de pegar num livro e já ter várias ideias. Ainda grávida? Grávida. Ok. Portanto, foi maravilhoso essa fase. Mas corrige-me se eu estiver errada, se você não concordar comigo. Uma mulher, quando ela é engravida, ela passa a ser uma outra mulher. Sim, sem dúvida. Eu sinto muito isso. Eu morri, Claudine, que ainda não tinha filhos, e nasci uma outra Claudine. Sim. E aqui, não quero fazer um instrumento de comparação,
em quem não tem filhos, mas o fato é que existe uma transformação, como em outras fases também da vida. Mas, e se a gente conseguir perceber isso, a gente consegue crescer, né, Ana? Claro que existe sempre aquelas situações dolorosas, claro, de experiências também não muito positivas, mas regra geral, sim, regra geral. Até porque tem que ser. Exato, sim. Né? Sim. Agora, falando um pouco da Matilde, ela é um ser especial e eu a conheço desde muito pequenina. Como é que a Matilde te influencia nisso tudo? Porque nós falamos aqui da maternidade. Engravidei e já comecei com uma grande criatividade. Quando a Matilde nasce. A Matilde ia comigo. Pois eu lembro, desde muito pequenina. A Helena, amavelmente, pronto, ficava com ela. Gostou imenso dela. E elas gostam muito uma da outra. E ela ficava, porque a Matilde também era calminha. Ok. Era aquela bebê que não dava muito trabalho. Ainda é, eu tenho essa imagem dela. É extremamente extrovertida e é uma miúda bem disposta, fala pelos cotovelos. É filha de quem, será, né? Sim, porque o pai também. O pai também fala bastante. E uma miúda que, por exemplo, de manhã acorda já a sorrir. Epá, isso é como os meus disposta. Também. Isso é uma dádiva, né? Isso é uma miúda extremamente criativa também. Ah, é? É. E tem uma coisa que eu adoraria ter, que é, ela tem jeito para a escrita. Olha, e ainda ela fez um poema, um poema muito bonito. Não. Muito bem escrito. A Matilde tem o quê? 12, 13 anos? Tem 13, vai fazer 14. 13 anos, já escreve poema. Matilde, tô te esperando aqui no Planeta Mulher para você partilhar com a gente. E ela gosta, e é uma miúda que gosta de experiências diferentes também. Ok. Que tipo de experiência? Ela gosta, ela alinha, como se costuma dizer, ela alinha em quase tudo, vá lá. Se ela estiver naquele dia mais envergonhada, aí já se retrai um bocadinho. Mas normalmente ela avança. Olha, ela foi a primeira vez a leitura, a maratona de leitura de Moby Dick. Sim. Em que eu já participo há 3 anos e a Matilde este ano participou. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Agora, eu vou entrar num assunto aqui um pouco delicado, Ana. O ser mãe não é fácil. E isso pode ser um bocado polêmico. Para a Ana, poderia ser um pouco mais fácil por ser uma pessoa que é educadora de infância. E onde é que eu quero chegar? Motivar os nossos filhos a ler. Motivar os nossos filhos a ouvir histórias. Faz realmente diferença? Faz. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque às vezes é um pouco injusto com as mães, porque nós trabalhamos, estudamos, muitas vezes cuidamos da casa, do marido, de uma série de questões que nós não conseguimos chegar aí. Mas é importante tirarmos um momento para que esse hábito aconteça em nossa casa com nossos filhos. Sim, nem que seja pelo exemplo. Ou seja, se eu, Ana, gosto de ler, que adoro. Sim, também adoro. eu. Neste momento estou a ler um livro que se chama A Carteira. Fala de empoderamento feminino, portanto, é lindíssimo. Muito, muito giro, recomendo. Ok. Este eu não conheço, por acaso. Se eu leio e os meus filhos vão me ver ler, vão me ver ler. O meu marido lê muito mais do que eu. Ele está sempre a ler. É uma pessoa que gosta de conhecimento. Portanto, se nós estamos a ler, os nossos filhos estão a ver. É isso aí. Se eles nos estão a ver, eles vão nos copiar. Pronto, para além disso tem a questão realmente das histórias, embora é um momento também de criar uma ligação. Quem contava mais histórias era o pai. Não. Sim, era sério? O pai. Sem de admitir, confesso o meu pecado. Tá mais ou menos explicado essa paixão que você teve por ele. E juntou, como diz no Brasil, o lé com o cré, né? E ele descobriu, também um contador de histórias. E já participou, por exemplo, em uma sessão lá na biblioteca do Dia do Pai, em que convidamos alguns pais para contar a história que mais gostavam, junto com o seu filho, e ele foi. Meu Deus. O Vicente era pequenino. O Vicente, hoje que já tem 6. Não, tem 10. O Vicente já tem 10 anos. Na altura ele deveria ter uns 2, 3 anos. Ui, foi as peles naquela sessão.
desafio muito grande. Eu andava atrás dele, para trás e para a frente. Mas pronto, e ele em casa era o que contava mais histórias. Era o que lia mais histórias aos miúdos. E tinha as suas preferidas, o Pote Pinote. Ele adorava contar aquela história, entre outras. E os miúdos gostavam muito também de ouvir. Sabe, Ana, eu tenho motivado muito aqui no Planeta Mulher a toda a gente refletir sobre uma frase que não é minha e eu não sei de quem é, e eu tenho falado muito ela aqui, que é, dizem que ser feliz é muito simples, mas o difícil mesmo é ser simples. E contar história, embora pareça ser difícil, é simples ou é complexo? Isso para quem está lá em casa ou no carro a nos ouvir nesse momento. Eu acho que primeiro a pessoa deve se sentir à vontade a contar aquela história. E vontade, né? E vontade, sim, muito importante, vontade. E depois eu acho que as coisas vão fluindo. Se a pessoa estiver muito à volta de uma história que lhe não está a sair bem, mais vale parar e pegar noutra. Pois é isso, porque a escolha da história também conta muito sobre o que nós somos, o que nós acreditamos. Sim. Né? É aquela questão que eu dizia há pouco da empatia, eu preciso de gostar daquele não sequer não é o gostar, porque eu posso gostar do livro e não me identificar enquanto contadora para o contar, para fazer jus a ele. Acho que é muito isso. Há uma história que as crianças identificam muito como contadora, e colegas meus contadores, que é o Coquedo. O Coquedo já foi contado, é contado diariamente nas escolas, porque depois tem matéria de código escrito muito interessante para se trabalhar. E eu comecei naturalmente, peguei no livro, comecei a ver onde é que poderia trabalhá-lo. E então a parte da história que é espetacular. Aquilo basicamente, o Coquedo não sabia quem era, mas se ele aparecesse, os animais não podiam ficar quietos no mesmo lugar. Sim. Então sempre que aparecia um novo animal junto de uma manada de hipopótamos, ele dizia: o que é que vocês andam a fazer de lá para cá e de cá para lá? E trabalho com as crianças para também participarem na história, porque também há essa parte, não é, do conto. Aí não é só passivo, né? Exato, passa a ser ativo também dentro da história. Em que diga assim, olha, e adultos, quando é uma sessão de contos, à tarde na biblioteca, em que é papais e filhos, é engraçado, todos participam. E depois até brinco e digo: meninos, vamos ver se os adultos sabem fazê-lo. É um desafio. Olha, quando a Ana disser e todos responderam entre dentes, vamos dizer entre dentes: então tu não sabes. E é uma delícia ver isso. É uma delícia ver isso. Portanto, e esta história fluiu muito. Portanto, eu peguei no livro, comecei a ver, olha que engraçado, podia fazer essa brincadeira. E assim os miúdos também participam. E de lá para cá, de cá para lá, eles também participam, eles também dizem isso. E já eu nem preciso de começar, eles já vão dizer. E eu calmo, só faço o gesto. Portanto, dá para trabalhar dessa forma, e foi de uma forma simples. Tá aí de novo naturalmente. A simplicidade. Há outras histórias que limite mais, se calhar, um pouco a ler, até porque a própria escrita está tão boa, tão boa, que não faz sentido eu tentar decorar e tentar ali. Agora, há outras histórias que eu já sei o que é que lá está, eu só estou com o livro a folhear e a contar à minha maneira. E como é que você sai dessas sessões? Não percebi. Como é que a Ana sai dessas sessões? Porque as crianças nós já entendemos como elas saem. Eu confesso, e isso não tem nada de mal, porque eu sou humana, mas 4 da tarde quebra o dia. E sempre que eu vou para uma sessão, é agridoce, que vou fazer aquilo que eu gosto, mas caramba, eu não já está chegando aquele momento assim que o dia já começa a descer. Mas eu, quando saio de uma sessão, costumo dizer que eu vou com a alma cheia. A pura energia. Porque depois é a criança que no final da sessão já me estava a fazer olhinhos e vem ter comigo e dar-me um abraço. E um pai e uma mãe visivelmente satisfeitos e a agradecer e a dar os parabéns.
Isto são aqueles gestos que são pequenos e não pequenos ao mesmo tempo. Tá aí de novo a frase, né? gigantescos. É isso. São maravilhosos e que vão alimentando também o nosso ser, nesse caso o meu lado de contadora de histórias. Muito bem, Ana, são 10h47. Confirmando aquilo que eu digo sempre: quando a companhia é boa, o tempo passa rápido. E a Ana é mais do que boa companhia, é uma companhia incrível, competente, talentosa, alegre. É definitivamente a cara das mulheres dos Açores. Ana, muito obrigada por estar aqui. Se eu pudesse, ficaríamos aqui até muito mais do que 1 hora, mas a Ana também tem que ir embora fazer outras coisas. E toda a gente que está aqui, eu peço para passar nas nossas redes sociais, dá um alô para a Ana, deixa lá o seu like, um comentário, porque isso fortalece muito o nosso trabalho. Ana, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. E volte sempre. Só tenho a dizer uma coisa, eu estou extremamente à vontade. Não é fácil. E isso deve-se muito a Claudinho. Porque deixou-me super zen. E sai daqui também de alma cheia. Muito obrigada pelo convite. E sempre que precisar de alguma coisa, conte comigo. Vamos fazer um pacto? Da próxima vez que você vier, você traz a Matilde? Tá, vai. Tá? Matilde, te quero aqui no Planeta Mulher. Nós terminamos assim, com esse clima de alegria, de união, de paz, de brilho nos olhos da Ana. E sabendo que para viver basta ser simples. E a simplicidade é mesmo simples. Vocês já sabem como eu termino sempre o Planeta Mulher no sábado. Sejam bons uns com os outros, mas sobretudo com vocês mesmos. Nunca esqueçam que a vida vale a pena. Portanto, que vocês tenham uma semana maravilhosa, como a minha entrevistada de hoje. E até a semana que vem. Um grande beijinho. Beijinho, Ana! Um beijinho, muito obrigada.